Olá, tudo bem? Nicole Briones é jornalista e foi ela quem cuidou, administrou a rede social do ex-presidente Lula durante os 580 dias da prisão injusta. A Nicole, ela se aproximou do Marcola durante essa prisão injusta, o Marcola, que é assessor do Lula, os dois, então, que passaram a maior parte desses 580 dias, ou praticamente todos os 580 dias em Curitiba, os dois se aproximaram, se casaram e hoje tem um filho, que é o Martim. A Nicole concedeu entrevista na casa dela, em São Bernardo do Campo, e contou como foram aqueles dias. Trechos da entrevista foram publicados no documentário 580 Dias, mas há muito mais detalhes que não poderiam deixar de ser publicados. Por isso, a íntegra da entrevista está sendo agora divulgada pela TV 247. Muito obrigado pela audiência e veja esta importante e interessante entrevista. Bom, Nicole, o que mudou na sua vida depois dessa experiência dos 580 dias? Eu vou começar, acho que pela parte mais fácil, que era o que eu fazia. Eu chego em Curitiba no dia 13 de abril de 2018, com a perspectiva de que a gente ia passar uma semana lá. Que na quarta-feira ele teria o julgamento das ADCs e ele seria solto. E até o dia 9 de novembro de 2019, que foi o dia que ele foi solto, a gente foi renovando as nossas perspectivas de julgamento em julgamento. Então, a todo instante a gente tinha um prazo para estar ali, né? A gente ia renovando o nosso prazo. Nunca a gente ficava... não fomos para lá em definitivo em nenhum momento. Então, chego lá no 13 de abril, descobrindo um pouco do que a gente faria lá. E a gente foi descobrindo ao longo dos dias. Eu trabalhava na comunicação dele, coordenava as redes sociais dele. Eu entro no dia 13 de junho de 2017, um mês antes dele ser condenado pela primeira vez. Então, eu entrei num período de furacão, já entrei sabendo disso. Entro no instituto já sabendo que eu ia pegar um período difícil. E aí vem a prisão e como é que você faz a comunicação de uma pessoa que está presa, né? Então, a gente via a prisão como uma tentativa de interdito, né? Ele era o preferido das pesquisas. E eles prendem o Lula para interditar ele enquanto candidato e interditar ele enquanto agente político, enquanto ser político, né? Ele é um ser político e eles silenciam, na cabeça deles, eles silenciam aquele que coordenava a esquerda brasileira, né? A principal força da esquerda brasileira. Então, a partir dali, a gente foi descobrindo métodos, como a gente manteria a voz dele ativa, eu, principalmente na minha função. Em Curitiba ficávamos ali, eu fiquei morando lá em Curitiba, né, nesse período. Primeiro a gente morava num hotel, depois fomos vendo que ia demorar a mesma coisa, a gente alugou uma casa, fomos morar em uma casa. Mas eu tinha um parceiro de trabalho ali direto que ficava comigo, que me ajudou nessa questão da comunicação, que foram os dois alicerces ali da comunicação dele em Curitiba, que era eu e o Ricardo Stuckert, fotógrafo. E nosso trabalho se dividia em duas funções. Que era a vigília. Então, a partir do momento que ele é preso, que tem aquela repressão da Polícia Federal, se estabelece uma vigília lá permanente, e a gente tem a tarefa de comunicar o que essa vigília representa para o mundo, não só para o Brasil, mas para o mundo. O Lula recebeu gente do mundo inteiro. A gente fala que passaram todas as línguas por aquela catraca da Polícia Federal, então ali era uma romaria, né, era um ponto de peregrinação, e a gente teve um papel de furar o interdito que tinha midiático ali, de que a imprensa não ia cobrir, né, o que estava acontecendo ali, porque era essa a intenção da prisão dele, interditar ele. Então a gente tinha um papel de comunicar isso para o grande público. Então trazer as mensagens dele, trazer o que ele estava pensando, brifar ele do que estava acontecendo aqui. Eu acabei não trazendo isso, mas uma coisa importante que eu fazia também era, por exemplo, no governo Bolsonaro, trazer o que o Bolsonaro estava dizendo. Ele até chegou em um momento a falar, pelo amor de Deus, para de me mandar isso,
porque eu não aguento mais ler as coisas que o Bolsonaro tá falando. E aí passou 15 dias, aí eu parei de escrever, passou 15 dias, ele falou, por que você não tá escrevendo? Então, tinha um pouco disso também, de informar ele, e a partir disso ele se manifestava. Então, eu coordenava o Facebook dele, o Twitter dele. O Twitter dele até dezembro de 2017 era uma rede da assessoria de imprensa, era uma rede institucional, em terceira pessoa. Em dezembro de 2017 a gente faz uma decisão, eu juntamente com o presidente, a partir de uma orientação dele, de transformar o Twitter dele em uma rede em primeira pessoa. Então passa a ser dele, muda inclusive o nome de usuário, vira Lula. E aí a partir dali ele começa a se manifestar, e é uma pessoa que não tem muito hábito, ele não é uma pessoa, ele fala, né, que ele é analfabeto digital, que ele não tem, ele tem um pouco de ojeriza, essa coisa do celular e de como o ser humano ficou refém do celular. Mas apesar disso, ele começa a desenvolver o interesse pelo celular e pelo potencial que tem de comunicação, aquilo imprescindível para um cara que está interditado há 40 anos pela imprensa brasileira. Então ele estabelece uma comunicação direta com o público. E aí eu auxilio ele nessa parte. Então o Twitter vira uma coisa de furar o bloqueio da prisão, ele se comunica por ali, e dá direção, tanto na campanha, dá direção para a militância, dá direção na luta pela liberdade dele. Teve 2 episódios interessantes que aconteceram. Uma visita, eu fui visitar ele e ele me deu uma bronca, assim, ele dava várias broncas, né? Mas uma das broncas que ele deu era de pedir para a gente parar do slogan pelo slogan, a palavra de ordem Lula livre. Ele fala, chega desse negócio de Lula livre, só Lula livre, Lula livre. Tem que explicar por que de Lula livre. E parece uma coisa tão óbvia, né? Mas não corria pra gente. A gente, enquanto militância, ficava ali repetindo Lula livre, parecia um monte de louco falando Lula livre. E ele queria que explicasse isso. Então ele fala, precisa de uma narrativa e explicar isso pro grande público, né? Para as pessoas. E era um pouco disso da nossa função. Então cada visita que ia ali, que denunciava, visitas internacionais, a gente fazia difusão disso. Então, os blogs parceiros tiveram um papel muito importante nisso, de fazer essa difusão. E isso foi, acho que um dos principais alicerces da minha função ali. Manter ele com voz, manter ele ativo e manter a voz dele com ele. Né? Ali era ele que dava o direcionamento, tudo tinha aprovação, a gente tinha uma comunicação direta de segunda a sexta, aos sábados e domingos a gente não tinha essa comunicação. E a gente deliberava, despachava, ele dizia sobre o que ele queria se pronunciar, às vezes a gente falava, presidente, não seria importante o senhor se manifestar sobre isso, sobre aquilo. Ele tinha essa questão de nunca decidir as coisas no calor do momento, né, de não decidir a 40 graus de febre, sempre ter uma priorização dos temas e ponderar as coisas. Então, até por ele estar preso também, a gente não tinha tanto senso de urgência ali. As inserções dele eram muito cirúrgicas, né? Ele era muito pragmático nisso. E a questão da vigília. Toda visita que ia lá, a gente conversava com essas pessoas, preparava elas para a entrada dentro da Polícia Federal, preparava elas para o momento da saída, que ia ser um momento a gente chamava de coletiva de imprensa, mas nem sempre a imprensa estava lá. Na maioria das vezes a imprensa não estava. Então era um momento ali mais com o pessoal da vigília, onde as visitas apareciam, contavam como tinha sido a visita, como estava o estado de ânimo dele e a mensagem que ele queria passar. Às vezes ele falava para a visita, fala o que você quiser, o que tiver no seu coração. E aí a gente conversava com a visita ali na catraca mesmo, eram 2 visitas toda quinta-feira, e falava, o que ele falou? Mas ele falou sobre isso? Ele deu algum sinal sobre... Principalmente no período da eleição, isso foi muito importante para a Danorte. Desde a escolha do Haddad como vice e até o Haddad assumir a cabeça de chapa, ele ia dando todo o direcionamento ali, e isso a gente reproduzia nas nossas redes, que era um canhão ali, né, de número de seguidores, tinha bastante alcance. Os blogs ajudavam a gente a difundir isso, e a militância do PT, que é um exército pelo país, né? Então, ali foi fundamental. E ele assimilou muito mais as redes dele durante o processo da prisão, e a importância dele ter um veículo direto, que é uma coisa que o bolsonarismo faz muito bem, né? Ele assimilou muito durante a prisão, a necessidade de ter esse veículo. Mais ou menos por aí. E o que, você me pergunta, o que representou para mim...
Eu acho que é um amadurecimento, assim, né? A gente chega lá, como eu te falei, sem saber o que fazer direito, na perspectiva dele ser solto. De repente a gente vai vendo que ele não vai ser solto, a gente vai ficando mais frio com relação a isso, ficando mais racional, entendendo que era óbvio que ele não seria solto tão fácil, não foi para isso que ele foi preso. E a gente vai amadurecendo a ideia e se reinventando, pensando como criar um tensionamento. Em muitos momentos a gente fica sem esperança, né? Isso é natural. Ele era um bom comandante, assim, animava muito a tropa. Apesar dele ser o mais cético com relação à liberdade dele, de todos nós ele era o mais cético, ele era o que estava mais preparado para não ser solto, ele direcionava muito a gente a não se desestimular, continuar acreditando que ele ia sair e que ele precisava da gente firme ali para a missão. E eu acho que até ele já comentou com você, mas essa questão do hacker, como foi importante pra gente, para dar essa sobrevida de ânimo na gente, no momento em que a gente vinha bem desestimulado pela eleição do Bolsonaro, enfim, foram períodos muito difíceis. A prisão, eu acho que eles prenderam ele com uma necessidade de interditar uma força política que acabaria com o projeto deles, né? E a gente converte a prisão ali, ele com essa força dele, né, e com essa racionalidade, essa capacidade de racionalizar as coisas friamente, sem perder sem se perder pela emoção, né, a gente transforma, junto com a vigília, junto com as visitas, com as denúncias internacionais, com o Comitê Lula Livre, transforma tudo num grande instrumento político. Eu costumo dizer, aí nem sei se isso é muito relevante para você, mas eu acho importante, que a prisão, ela foi menos difícil que o período da quarentena pro Lula. Eu acho, minha análise isso, uma convivência que eu tenho com ele. Porque ele conseguiu transformar a prisão num instrumento político. Ele virou um problema para os caras. Quando ele fala no discurso dele em cima do caminhão, nos sindicatos metalúrgicos, que ele vai lá na barba dos caras e que eles vão ter que provar, que ele vai lá na casa deles, ele faz isso. Ele trava tudo. E ele virou uma grande trava. Chegou um momento onde o Bolsonaro falou assim, o que eu vou fazer com esse cara aqui? Tá todo mundo se solidarizando com ele. A prisão dele virou um problema para mim. Então, assim, ele faz esse tensionamento político. E na quarentena a gente já teve mais dificuldade de fazer isso, porque estávamos todos presos. Não só todos os brasileiros presos, como o mundo inteiro estava preso. Então não era mais sobre só o Lula, né? Era sobre um problema mundial. E agora na prisão a gente conseguiu tornar ele o centro de tudo. E a gente conseguiu manter aquele tensionamento. E é importante nisso o papel da vigília, que não foi sem precedente, 580 dias de vigília, uma coisa inédita. A vigília não era algo fixo, é importante dizer isso, tinha algumas pessoas que eram fixas, né, um grupo que era fixo, mas a vigília era um ponto de peregrinação, né, e de caravanas, né, as pessoas iam lá fazer caravanas, então tinha gente que chegava lá e se emocionava, tinha gente que guardava seu fim de semana para ir para a vigília, gente que guardava feriados e datas importantes para ir para a vigília, para todo mundo para ter o contato, e quando as pessoas chegavam lá, elas sentiam, era uma coisa meio que cósmica ali, né? A energia que emanava ali do lugar. Uma energia às vezes triste, mas uma energia de muita força, de muita resistência. E então eu saí de lá, eu sinto que muito mais madura, muito mais racional, e também entendendo as coisas um pouco mais, de forma mais pragmática, assim. A gente quando olha fala, nossa, 580 dias, muito tempo, mas quando a gente olha em retrospecto, o que ele conseguiu fazer de dentro da prisão em 580 dias? Ele movimentou um país, ele comandou uma eleição que não era nada fácil, contra tudo e contra todos, com os pilares dele, que foram a Haddad, a Gleisi ali, né, com muita força. E com toda essa convergência de movimentos que era algo inédito, né, juntar um conglomerado de movimentos ali
que tem divergências, que convergem em alguns pontos, né, a esquerda brasileira, mas com divergências eles conseguirem se unificar em um movimento, que era a Vigília, e permanecer ali como uma grande família, que às vezes briga, mas está sempre ali no final do dia, estava todo mundo junto, gritando, bom dia, presidente Lula, boa noite, presidente Lula, boa tarde, presidente Lula. Acho que às vezes ele nem aguentava mais ouvir, a gente estava lá gritando. Então foi muito transformador, foi uma experiência muito transformadora, e eu acho que esse aspecto da solidariedade foi a primeira vez que eu tive contato com um movimento de solidariedade tão forte entre nós, ali a equipe que ficava ali com ele, que era uma equipe do Instituto, né, que vai para Curitiba, e com o pessoal da Vigília, que acolheu muito a gente, apesar da gente ser coisas distintas, né, do Instituto não interferir na Vigília, eles nos acolhiam e tinha uma rede de solidariedade muito grande ali. Então, basicamente, meu papel era esse. Meu papel era manter ele com o controle da voz dele. É importante aqui registrar o papel do Paulo Camoto, que era o nosso presidente do Instituto Lula. Quando o presidente é preso, em maio, ele foi preso no dia 7 de abril. Em maio, já começa a se organizar a campanha. Já, né? Prenderam nosso candidato, o que a gente vai fazer? Ficou um cachorro louco ali, uma barata voa, né? Cada um pensava uma coisa, enfim, a gente ainda estava estabelecendo um processo lá. A gente não sabia, por exemplo, que ia ter bilhete dele. A gente vai descobrindo isso ao longo do tempo, que ele pode escrever, que a gente pode escrever para ele, que a gente pode despachar diariamente. Então isso foi se estabelecendo. E em maio, aqui em São Paulo, a campanha já estava em discussão. E a gente lá, nossa prioridade é não dá para inverter. A gente primeiro tem que soltar o Lula. Ele é nosso candidato, a gente tem que acelerar as coisas aqui para soltar ele, para ele poder disputar a eleição. E aí, às vezes, as pessoas perguntavam, mas o que vocês estão fazendo aí? No começo, nem a gente sabia. A gente estava esperando algum julgamento soltar ele. Mas depois a gente foi descobrindo, né? A gente está aqui mantendo ele ativo, a gente está viabilizando. Então tem os advogados, a gente consegue informação via os advogados, a gente consegue informação via a família que vai visitar ele, a gente consegue informação via as visitas, de repente a gente consegue visitar ele também, ele dá direcionamento. A vigília, a gente consegue comunicar a vigília mesmo sob o interdito dos veículos de comunicação, então transforma a vigília num problema para eles também, para a Polícia Federal. E foi uma coisa assim, a gente no começo era um bando de louco, mas depois a gente vai racionalizando tudo e vendo a importância de estar ali e de como aquilo era estratégico, para ser um calo, primeiro na direita como um todo, né? E depois um calo contra o bolsonarismo, contra o avanço do bolsonarismo. Primeiro o Bolsonaro ganha e está com tudo, e de repente o Bolsonaro vai perdendo o protagonismo, porque o protagonista é o Lula de dentro da cadeia. É um cara que está preso há quase 2 anos, que está recebendo visita de ex-chefes do Estado, que está recebendo carta do Papa, e tudo isso porque a gente conseguiu ali, junto com o papel da vigília, com o Comitê Lula Livre e sobre a coordenação dele, sobre o comando dele, dar uma difusão e não deixar ele morrer politicamente, que era o que eles queriam fazer com a prisão dele. Então, acho que o saldo ali foi manter ele ativo. E você acha que o Lula tinha essa consciência do local, do ponto a que esse processo levaria? Quer dizer, ele preso, uma vigília, foi se criando um movimento no Brasil por justiça para ele e também por democracia. Na verdade, acabou unificando a própria esquerda, né? Você acha que ele tinha essa consciência ou isso foi mais na intuição? Como é que você avalia hoje o papel dele quando você hoje já pode perceber que ele já sabia que seria preso, ele já estava fazendo um enfrentamento muito antes e tendo o povo ao lado dele, ou buscando apoio popular, essa é a melhor expressão. Você acha que ele tinha essa consciência que, como você disse, foi sendo construído? No início vocês não sabiam o que estavam fazendo, de certa forma, para onde vamos? E depois você percebe que foi algo muito eficiente e que havia uma direção. Você acha que isso foi intuitivo? Você acha que o Lula já tinha essa consciência? Você tem uma avaliação sobre isso? Eu acho assim,
ele sempre fala, né, que solidariedade é uma coisa que não se cobra, é espontânea, senão não é verdadeira, né? Então eu acho que, sim, ele naturalmente devia esperar a solidariedade, porque ele sabe o tamanho dele na história. Mas eu acho que ele não esperava que ia ser tão longo, tão duro, mas com tanto sucesso, assim, com tanto êxito. De fato, a esquerda se unificou muito. A esquerda, por si só, conceitualmente, ela é uma coisa fragmentada, né? São muitas correntes, enfim, muitos partidos, tem discussão. Na direita é uma coisa que, né, bolsonarismo é assim, o general baixa a ordem e todo mundo acata. A esquerda é o pensamento crítico ali em divergência. E eu acho que ele, quando ele se entrega, ele faz uma decisão pessoal de fazer o enfrentamento. E ele sabe que ele é um agente mobilizador. Então, ele vai mobilizar ali. Mas eu acho que ele não esperava uma coisa como a vigília. Ele já falou isso publicamente algumas vezes. Ele jamais ia esperar uma coisa como a vigília. Eu acho que ele é um cara que tem muitos amigos internacionalmente. Assim, ele é uma liderança mundial. Mas eu não sei se ele esperava que as pessoas iriam cruzar fronteiras e atravessar oceanos para vir visitar ele dentro da cadeia, né? E comprar, porque a opinião pública estava formada ali, né? O julgamento foi político, foi na opinião pública. Então, as pessoas que tinham acesso à informação lá fora, elas tinham acesso à informação que chegava para eles. Então, eles lutarem contra isso, buscar furar esse bloqueio e entender o porquê do Lula livre, né? É algo muito importante. Eu lembro de um eurodeputado, o Gualtieri, que hoje ele é ministro na Itália, né? Ele é ministro, prefeito de Roma. Ele foi ministro da Economia. E hoje ele é prefeito de Roma. Eu lembro que a gente foi almoçar com ele antes dele visitar o presidente, e eu conversando com ele ali, ele me fala, não, eu li a sentença tem 200 páginas. Ele fala português, não, lógico que não fluentemente, né? Mas ele leu a sentença em português. 200 páginas. Então, assim, esse era o tamanho da relevância do presidente. Eu quero entender o que está acontecendo com ele. Por que o Lula do Brasil foi preso, né? Então, eu acho que talvez isso ele não esperava. E talvez ele não esperava o tempo. Porque eu lembro que ele ficava assim, precisa ver o que vai fazer com esse povo dessa vigília aí. Era um frio em Curitiba. Quando a gente chegou lá, fazia 7 graus, 9 graus, o povo debaixo de lona preta. E ele falava, precisa ver, não, precisa falar para esse povo para casa, eu não vou sair daqui. Né? E ele foi se conformando um pouco que aquilo ia durar um tempo. E ele tinha isso, né? E as pessoas não, as pessoas continuavam lá resistindo. Então, eu acho que isso ele realmente não esperava. Essa magnitude que tomou, acho que ele não esperava. Acho que ninguém esperava. Se esperassem, não teriam prendido ele. Foi um tiro no pé. Qual foi o dia mais triste para você lá? Você lembra? A morte do Arthur. Foi o dia mais triste. Como foi esse dia? Como você tomou conhecimento? Como foi que você, responsável pela rede social, como é que vocês reagiram? Que estratégia vocês tiveram? Qual foi o seu papel naquele dia? Meu papel foi silenciar. Aquilo era um momento da família. A gente precisava de orientação dele. Era um momento que ninguém sabia como lidar, era uma coisa totalmente, né, adversa, ninguém está preparado para isso. E aconteceu num feriado, numa véspera de feriado, a gente não tinha comunicação com o presidente, a Polícia Federal estava interditada para uma detetização. Ele demora um pouco para receber a notícia e a gente recuou. Aquele momento foi um momento de recuo, era um momento da família, era um momento dele deliberar o que ele queria com a família, era um momento da gente fazer pressão lateral. A gente não usou em nenhum momento as redes dele, a gente silenciou mesmo, mas era um momento de fazer pressão lateral ali para ele conseguir sair e se despedir do neto, coisa que ele não tinha conseguido com o irmão. E eu lembro que tinha uma revolta muito grande na vigília. A gente tinha uma ala da vigília que era um pouco mais radical. E eu lembro que tinha gente ali que queria pular o muro, invadir a prisão para tirar ele dali, para ele conseguir se despedir do neto. Então foi um momento de apaziguar também, conversar com as pessoas e acompanhar ele. E
dar força para ele e ser solidário com ele e com a família, que estava passando por uma coisa horrível, e garantir que ele conseguisse se despedir. Mas eu acho que o horror de terem impedido ele de se despedir do irmão, ou de terem sugerido, como o Toffoli sugeriu, que o caixão fosse até ele, se despedir dele, eu acho que o horror foi tão grande do irmão que não foi necessária tanta pressão para que liberassem ele para se despedir do neto, apesar da despedida ter sido algo muito cruel, ostensivo, e todo mundo tem conhecimento de como foi ali. Em relação à eleição do Bolsonaro, que lembrança você tem, já que você estava em Curitiba? Foi um dos dias mais assustadores, assim, em Curitiba. Curitiba era uma cidade que a gente foi assimilando, né? A cidade, ao mesmo tempo que a gente tinha um preconceito com a cidade, porque, né, a gente tem aquela coisa de que o Sul elege mais governo de direita hoje em dia, né? E o bolsonarismo era muito forte lá, né? A terra da Lava Jato, enfim. Eu ia pegar avião para ir para Curitiba, encontrava o Dallagnol no meu voo. Então a gente tinha um preconceito e um ranço ali. A gente vai descobrindo a cidade, a gente vai descobrindo a solidariedade da cidade, a gente vai descobrindo o PT local, as forças locais, a CUT local, e aí a gente vai vendo que a cidade não é só aquilo. Mas no dia da eleição do Bolsonaro, o bolsonarismo saiu do esgoto lá. Eu lembro que a gente estava no Flat Petras, que era onde era a nossa sede ali, o nosso local de trabalho fixo, né, onde a gente morava até a eleição. E eu lembro que aquilo virou um hospício, aquela rua era bolsonarista saindo do bueiro, gritando e soltando fogos e barulho, e aí a gente começa a ver pelo Facebook, porque eu monitorava, assim, páginas contrárias a gente começa a ver live das pessoas atacando a prisão, os bolsonaristas, acho que foram umas 2.000 pessoas para frente da prisão ali para protestar contra ele. E era um domingo à noite, né? A gente sabia que ele estava ali sozinho, então também por ele também. Foi uma coisa bem escrota, acho que não tem outra palavra. Foi bem assustador, assim. Até que no dia seguinte ele tem esse talento, assim, né? Uma das coisas que ele se sai muito bem é a capacidade dele de virar a página. Então, no dia seguinte, a gente vai para a porta da prisão, para o nosso local de trabalho, que era a Polícia Federal, que a gente senta ali no hall, e entram os advogados e trazem, né, eles faziam muito essa comunicação instantânea com a gente, com ele, né, e descem, ó, vida que segue, reprograma a cabeça, a gente já estava procurando um apartamento para ir morar lá, para ficar com ele, então, a gente ali, automaticamente, a gente já redefine, não, agora o Bolsonaro está eleito, um novo desafio, vamos ver como a gente faz oposição a ele, a gente fez uma eleição de dentro da cadeia, vamos ver como a gente faz oposição de dentro da cadeia também. E, na verdade, esse comando foi dado por ele, uma orientação, como é que você tinha essa informação, como era? Ele era muito cético com relação à liberdade dele, então ele sempre achava que ele não ia sair, toda vez que chegava alguém lá para soltar ele, ele falava que ele não ia sair, que não ia ser fácil assim, enfim. E ele é sempre do levanta moral, né? Então ele sempre falava assim, não, vai dar certo, não deu hoje, mas vai dar. Tem uma carta, tá no livro do Fernando, que ele fala isso, um dia de julgamento, no dia que a gente tinha expectativa de reduzir a pena dele a ponto que ele já tivesse um cumprimento e pudesse sair, que é o julgamento em terceira instância no STJ. E ali a gente criou uma certa expectativa e ele fala, ele escreve pra gente e fala, ó, vamos levantar a moral. Eu já sabia, não sei porque vocês criaram expectativa, ele fala, ele dava bronca. Mas é isso aí, a justiça vai chegar, a verdade vencerá, ele tem esses mantras, né, dele. E acho que um cara que saiu de onde ele saiu para chegar onde ele chegou é um cara que tem muita fé, né? Então, apesar dele ser cético, ele comunicar isso, eu acho que internamente ele sabe que pode demorar, mas a justiça sempre chega, né? Então, acho que ele ensinou um pouco disso, assim, pra gente lá. E os momentos marcantes, aqueles momentos, assim, não marcantes pela tristeza, mas momentos positivos, aqueles momentos positivos. Você se recorda de alguns? Poderia falar? O dia que ele saiu. Mas eu acho que a gente tinha,
Em alguns momentos a gente achava que ele... Eu pessoalmente, em alguns momentos acreditei que ele pudesse ser candidato. E que a gente conseguiria reverter ali. Então, alguns dias bonitos e marcantes foi o 15 de agosto, aquela marcha em Brasília para registrar a candidatura dele. Ali era bonito, a gente estava fazendo uma grande marcha em Brasília, enquanto ele estava em Curitiba, e a gente fazendo um movimento gigante para registrar a candidatura de um preso político. Então, aquilo foi muito forte. E o dia da saída dele. Assim, o dia da saída dele. Eu tive alguns momentos que foram, para mim, pessoalmente, foram marcantes, que foram as vezes que eu consegui visitar ele. Então, a gente se comunicava ali muito pelos advogados, por cartas, enfim, e quando eu vejo ele ali, aí a gente materializa, né? Eu visito ele pela primeira vez no dia 9 de fevereiro de 2019, tinha quase um ano que ele estava preso. Então, ele diz aquilo do Lula livre, né? Vamos explicar, né? Você é da comunicação, pô, vamos explicar, né? O que é Lula livre? Por que Lula livre? Não é Lula livre porque eu fui um bom presidente, não, é porque eu sou inocente, vamos provar minha inocência. Então ali foi importante. Teve um caso que foi interessante, que foi quando eu entro na prisão, ele lia muito, leu mais de 40 livros na prisão. E eu levo para ele um recado do Franklin Martins, que pede para ele tentar redução de pena por leitura. E eu vou lá toda empolgada, né? Eu tô indo visitar o presidente e tal. Aí chego lá, toda feliz. Presidente, então, o Franklin falou, sugeriu. Aí eu tomo um puta num esporro. Ele acaba comigo. Porque eu não tô lendo pra isso. Eu não vou. Essa juíza, eu não quero saber. Eu não vim, eu quero sair daqui porque eu sou inocente. Não porque eu tô lendo livro, eu não tô lendo livro pra isso. Não vou fazer resumo porra nenhuma. Então, assim, você vê que a leitura era algo de interesse dele genuíno, e ele odiou a ideia de que aquilo fosse usado para corroborar uma culpa que ele não tinha, porque quando ele, na cabeça dele, se ele pedisse redução de pena, ele estaria corroborando a sentença que foi dada para ele. Então, ali para mim foi um dia marcante, era mais um ensinamento dele, né? E aí teve um outro caso que eu queria falar, que foi interessante, que foi da segunda vez que eu visitei ele, que foi acho que dia 9 de maio. Eu entro lá e a gente tinha muito... Eu monitorava as redes dele, ficava 24 horas lendo, não sei nem como eu não fiquei louca, mas eu lia 24 horas as redes dele. Eu ia dormir lendo tudo e acordava lendo tudo, os comentários, enfim. E o bolsonarismo se incomodava muito com ele ser ativo nas redes sociais. Ninguém sabia que ele não era um cara que não tem o celular, que não é ativo né, digitalmente. Apesar dele falar isso publicamente, as pessoas não acreditam. E eu entro com o Manuel para visitar ele, e o Manuel fala, presidente, queria falar com o senhor, tal, porque veio uma reclamação aqui na Polícia Federal, os bolsonaristas estão vindo aqui reclamar que o senhor tem acesso ao Wi-Fi, que está com o celular, tweetando, tal. E aí ele começa a dar risada, e aí ele fala assim, fala para eles que se o Bolsonaro não consegue controlar, tem um filho que tuita pra mim, se o Bolsonaro não consegue controlar o filho dele, como é que eu vou controlar eu que tô preso? O filho no caso era eu, né, mas ele fez ali uma brincadeira, e eu cheguei a tuitar isso, o Eduardo Bolsonaro repostou, ficou louco, enfim, eles viam como uma afronta, e ele continuou ativo ali com os recados dele. Às vezes na ocasião da eleição a gente publicava muitos bilhetes dele, né, que ele mandava ali, de motivacionais, os bilhetinhos dele ali para motivar a militância, o Haddad, enfim, a gente publicava nas redes dele, tinha um grande apelo, as pessoas verem a letra dele ali, tinha uma verossimilhança, entendeu? Então, meu trabalho fundamental foi isso, tudo que estava ali nas redes dele era ele, genuinamente era ele. Era o que ele falava, era o que ele estava pensando, era despachado com ele, ele nos cobrava muito, que a gente pensasse em coisas e tal, mas essencialmente era ele em estado bruto ali. E ele continuou tweetando da cadeia, sem o celular e sem o Wi-Fi, mas foi muito bem sucedido. E na verdade você tweetava a partir do que da decisão dele, do que ele orientava. Agora havia dias também que você
também ele não conseguia conversar com ele. Como é que você fazia nessas ocasiões? Lembra de algum tweet? Em geral, isso que eu estava te falando, ele tem alguns mandamentos. Um dos mandamentos dele é não decidir nada com 39 graus de febre. Então, nada que acontecesse no domingo, a não ser que, né, fosse um evento muito forte, ele não poderia esperar segunda-feira para deliberar sobre aquilo. Ele tem uma visão de que nada é tão urgente. E às vezes isso provocava uma agonia nas pessoas. Eu, no começo, me agoniava. Tem aquela coisa, pô, o Lula não falou sobre isso, o Lula ainda não falou, o Lula não falou, o Lula não vai falar, o Lula não se pronunciou. Todo mundo tem, o Lula tem que, isso é uma base. O Lula tem que falar, o Lula tem que fazer. E ele passou pra gente essa coisa da racionalidade, da frieza, de esperar. Não, ele não tem que. E o fato dele estar preso ajudava um pouco nisso, porque a gente tinha mais tempo de ruminar as coisas antes de sair fazendo, porque a gente tinha que deliberar com ele. Então, ele mantinha o controle de tudo, ele empatava tudo ali, né? Tudo ficava a partir da deliberação dele, desde um tweet até uma eleição, né? Então, ele tinha o controle de tudo. Ele é uma pessoa controladora por natureza, e ele mantinha isso na prisão, mesmo com toda tentativa de inviabilizar ele, que isso dificultava um pouco, ele conseguiu manter essa racionalidade, de não se desesperar em nenhum momento. Entendi. E lembra algum tweet que você fez nesse fim de semana? Falava do Corinthians? Falava... Não, os jogos ele até comentava de vez em quando. Ele chegou na Copa do Mundo e escreveu uma coluna pro Trajano sobre os jogos. Mas assim, durante os fins de semana a gente tentava reservar. Se a gente precisava fazer algum tipo de manifestação, por fidelidade a ele, eu assinava a equipe Lula, que era a persona que a gente usava para assessoria. De qualquer forma, ele não ficou em silêncio e vocês conseguiram quebrar, na verdade, que essa pena imposta, que era a da morte política dele. Na verdade, parece que houve realmente essa intenção, considerando que ele não podia dar entrevista, que ele estava preso, que ele não pôde sair para ver o irmão. Então, é como se a morte política dele tivesse sido decretada pela justiça. E você conseguiu quebrar, mesmo quando ele não falava. Quer dizer, no domingo, por exemplo, você assinava a equipe Lula, mas o público tomava conhecimento de algum tweet dele, do que ele pensava, né? E para um cara que estava preso, ele até que se manifestava bastante. Então, na entre-safra, assim, a gente conseguia requentar as coisas também, né? O que eu te falei, o Stucker teve um papel, assim, de criar essa estética da vigília, né? Então, a gente tinha muito material ali para trabalhar, porque a gente tinha as manifestações que ele mandava para a gente via advogados, as manifestações que ele mandava para a gente via carta de orientação, as manifestações ali do dia a dia, da política, que a gente despachava para ele se manifestar, e além disso tinha as visitas. Então a gente tinha muito material. Eles trabalharam para interditar a gente, mas a gente foi na contramão de criar um fluxo de material que acho que isso nem ele esperava, assim, que ele ia conseguir furar tanto esse bloqueio. Agora há pouco a gente estava vendo um cachorro latir que estava incomodando um pouco. Os cachorros estavam latindo aqui, né? Eu te perguntei ali, o que mais ali te incomodou? O que foi como se fosse latido de cachorro? Falando que isso aqui não vai passar de jeito nenhum. Temos que dar uma virada nisso, não estou suportando mais. Quando que isso ocorreu? Eu acho que assim, para além do Bolsonaro, a ascensão do Moro. O Moro assumiu o Ministério da Justiça. Assumir o controle da polícia que prendia ele, sabe? E ver, aquilo era um atestado, e ver isso sendo normalizado, isso me incomodava muito. Eu, como jornalista, me incomodava a postura dos meus colegas de profissão, assim, né? Porque uma coisa no início do processo, você se fazer desentendido, não ler a sentença, falar que não entende tanto do processo. Outra coisa é você ter o atestado de culpa do Moro, de suspeição, que ele assumiu o Ministério da Justiça, e a vida que segue. Então, me incomodava bastante, eu pessoalmente, a conivência da imprensa, assim. Eu tenho muitos amigos jornalistas, assim, né, que trabalharam comigo ao longo dos anos. E ver muitos deles que acreditavam na nossa, que não era uma versão da nossa verdade, acreditavam na gente,
não se manifestar, não usar dos seus espaços, né, para se manifestar, por conta de seus patrões, obviamente, mas isso me incomodava bastante, assim, me incomodava bastante. Assim, retomando um pouco a questão justamente a questão do Moro e das visitas e da tentativa de transferir o Lula para Tremembé, aqui para São Paulo. Exatamente. Como é que foi aquele dia? Aquele dia a gente estava num hall da PF, que era o nosso posto de trabalho, esperando para ver o que ia acontecer, assim. Fomos todos para lá, tinha uma tensão, mas eu pessoalmente achava que não iam conseguir transferir ele, que ali já estava num ponto muito... Cada vez que tentavam penalizar ele de alguma forma, era um tiro no pé dos caras. Eu fico impressionada onde eles conseguiram chegar, conseguiram prender um candidato com mais de 40% das intenções de voto, mas também, às vezes eu fico impressionada com a limitação deles. Eu acho que eles acreditavam tanto neles mesmos, no potencial deles, que às vezes eles eram induzidos ao erro, por soberba. Então, essa questão de Tremembé foi uma vez onde eles foram induzidos ao erro por soberba. A gente vê aquela cena de todos os deputados ali, o Centrão, deputados de direita, Rodrigo Maia, todos se unificarem em torno de ir lá e falar, não, chega, tem limite. Não vamos colocar o Lula num presídio comum. Então, eu acho que isso foi mais um tiro no pé que os caras deram. Eles foram dando vários ao longo, né? O 8 de julho, acho que foi um tiro no pé. 8 de julho foi o dia do alvará de soltura, é isso? Foi. Que não foi cumprido. Foi, isso. Então foram vários, assim, né? O dia do Vavá. E acho que ao longo, eles foram criando problema para eles. Ele foi para lá para criar um problema para eles, e eles foram amplificando esse problema. Não subestimaram o Lula, a existência dele e a militância em torno dele. Subestimaram. E é aquilo da cabeça pensa de onde os pés pisam, né? Os Golden Boys lá da Lava Jato, como dizia o Paulo Pimenta, eles eram todos de Curitiba, eram todos, como o presidente costuma falar, concursados, eles ficaram ali dentro de um escritório a vida inteira, fechados na bolha deles, e eles tinham uma visão de Brasil e uma visão de mundo que era diferente do que era o Brasil real. Então eles subestimavam muito. Muitos não conheciam o presidente e muitos não conheciam a militância. E muitos achavam que a gente ia arrefecer e isso não aconteceu. Uma coisa muito interessante nesse aspecto é que eles faziam as coisas de forma muito deliberada. O hacker de Araraquara, ele só existe, o que ele fez só existe por amadorismo dos caras. Os caras acreditavam tanto neles, e eles acreditavam tanto na impunidade, que eles tinham um grupo de Telegram onde eles despachavam deliberadamente crimes, né? Então, eu acho que isso, eles jogavam muito contra eles também. Nicole, bom, você é jornalista experiente, trabalhou em jornal, rádio, e depois na assessoria do presidente. E você, nesse período de 580 dias, foi um trabalho completamente diferente. Como era essa rotina? Parece que era um plantão que não terminava. A gente fala como repórter. Às vezes a gente vai para a porta da casa de alguma autoridade e fica como repórter lá esperando dar o plantão ali. Enfim, um fato que tem, a gente fica dando plantão. E a gente fica, às vezes, 5, 6, 7 horas e já cansa bastante. Tá correto? Foi como um plantão quase interminável, porque você não tinha uma sala, você ficava na porta da Polícia Federal, né? Como é que era a tua rotina lá? E se era um plantão mesmo, como esse plantão que a gente faz? Era basicamente. A gente sentia que interditava um pouco as coisas no fim de semana quando acabava a comunicação com ele, assim. Mas a qualquer momento podia acontecer uma coisa, né? Brasil, a qualquer momento pode acontecer uma coisa. E a sensação era um pouco essa, mas não foi só durante a prisão. Como eu te falei agora, a quarentena para mim foi muito pior do que a prisão. Eu acho que foram 5 anos aí, quase, que eu trabalhei com o presidente. Uma coisa a gente sente uma sensação de esgotamento, mas ao mesmo tempo que a gente estava sempre ali, ó. Você está se afogando e você está colocando a cabeça para fora e está nadando, e você vai pegando mais força. E era isso, era um exercício diário
de exigindo cada vez mais. E na prisão tinha essa questão de não ter um lugar. A gente tinha ali a vigília, tinha o hall da PF, tinha uns banquinhos ali que a gente sentava no estacionamento, que no dia seguinte eles tiraram, aqueles eram os tocos de madeira que a gente sentava lá para despachar para os caras da PF não ouvirem a gente. E o Zambrano, que era onde a gente comia o nosso pastel ali na frente, que às vezes era o nosso almoço. E a gente ia se reinventando ali. Era a sensação, para mim, ela não mudou muito, porque trabalhar com rede social é uma coisa que te consome. É uma coisa 24 horas. Trabalhar com a rede da pessoa que desperta mais sentimento no Brasil, amor e ódio, era algo para mim que eu não conseguia desligar. Em sonho, eu comecei a pensar depois de um tempo. Então, assim, eu deitava na cama à noite lendo os comentários, porque eu tinha uma qualha ali todo dia pelos comentários dele, do que as pessoas estavam pensando, por onde eu tinha que ir, onde eram os calcanhares de Aquiles, ali, tudo que eu tinha que ir trabalhando. Eu ia sempre por esses comentários. E então eu estava ali 24 horas lendo e consumindo aquilo. Chegou um momento onde você robotiza isso. Para mim ali era quase como um mundo ficcional. Eu pensava, racionalizava aquilo, não absorvia. Eu tinha meus bolsominions já de estimação ali, que eu já falava, esses caras aqui estão sempre aqui, voltem sempre. E ele dando assim. Então trabalhar com rede social consome você assim, né? Te deixa um pouco escravo. Então a prisão foi mais um capítulo ali disso. E que o maior desafio foi reinventar para estabelecer a comunicação de alguém com quem a gente não estava ali, de alguém que a gente podia ser punido a qualquer momento por estar fazendo a comunicação dele. É o que eu te falei, reclamaram que ele tinha Twitter, tentaram interditar isso, teve o veto das entrevistas, por isso as redes sociais dele eram tão importantes, porque ele não podia dar entrevista, não podia falar publicamente, não podia ter uma foto dele. Então eu tive que me reinventar nas palavras, o Stuckert teve que se reinventar perdendo o objeto dele de fotografar, que era o presidente. Então a vigília virou objeto dele. E a gente foi se reinventando. A sensação é assim de um plantão que nunca acaba. Você fica um pouco, mas quando você acredita, quando você tem um ideal, né? Acho que ninguém, apesar de eu falar que a gente era um bando de louco, o bando de louco do Corinthians está ali porque ama o time, né? Então a gente era um bando de louco que amava aquele ideal e estava ali por causa disso. A gente tinha um ideal, as coisas ficam mais fáceis. Quando você não está trabalhando para um patrão que você está enriquecendo o seu patrão ali, você andando no seu chevette todo dia, sem férias, sem 13º. Não é esse cenário onde você é um trabalhador comum num sistema de exploração. Você está ali se doando porque você acredita naquilo, né? E você nem era para fazer esse plantão interminável, né? Pelo menos era isso que se imaginava no princípio, né? Parece que, pode contar essa história, você nem ia para lá, você acabou indo depois porque achava que ele ia ficar muito pouco tempo, né? A gente estava no esquema de revezamento da equipe. Eu chego lá para render uma companheira no dia, ela que foi no dia 7 de abril, eu chego no dia 13 de abril, achando que eu só ia, era uma sexta-feira 13, eu achei que eu só ficaria até a quarta. E aí, porque na quarta teria um julgamento do STF e na minha cabeça ele seria solto. E aí de julgamento em julgamento a gente foi descobrindo que ele não seria solto tão cedo. E fomos permanecendo, fomos resistindo. O que mudou a sua vida no aspecto pessoal, desde que você chegou lá a Curitiba? Eu acho que a vida pessoal de todo mundo foi afetada, né? Qualquer trabalho, eu acho que interfere na sua vida pessoal. Um trabalho como esse interdita a sua vida pessoal, né? Então, eu, de fato, parei de ter uma vida pessoal. A minha vida virou essa questão, virou a prisão, virou... Enfim. E aí, lá acabou que a gente foi fazendo novos ciclos, foi criando... Eu não conseguia ver minha família, eu fiquei quase 5 anos sem ver meu pai, sem ver minha mãe, enfim. Então a gente foi criando laços ali, né? Então criamos a vigília era uma grande família, a equipe do presidente era uma grande família, os advogados que nos acolheram lá eram como se fossem pais pra gente.
Então, a gente descobriu uma outra Curitiba ali, a gente descobriu uma Curitiba muito amável, né? Pessoas que você conversou, o Xixo, o Manuel Caetano, o Rocha, a Regina, pessoas que foram acolhendo a gente ali. Foi muito bonito isso. Você se casou também lá? Sim. Lá, eu trabalhava com Marcola há algum tempo, e na diversidade nos apaixonamos, e pouco depois da eleição a gente casou, foi morar junto, juntamos os trapos. A partir de novembro. E vocês agora têm um filhinho, né? Temos um filho. Filho que agora tem quantos meses? O Martim tá com 2 meses, para fazer 3 meses, meu saco de arroz. Na diversidade nasceu uma história bonita, né? Uma história de amor. Sim, sim. Eu lembro que quando a gente foi mudar, que a gente saiu do hotel onde todos nós ficávamos ali, né? O pessoal do PT ficou acampando dentro do hotel ali, e era o Flat Petras ali. E quando a gente saiu daquele lugar que pra gente era um lugar hostil, era um lugar que a gente não gostava, porque a gente estava ali contrariado, né? Não era pra gente estar ali, era pra gente estar fazendo uma eleição, né? Quando a gente sai de lá, a gente muda para um apartamento, a gente procura um apartamento a pedido do presidente para mudar e ter um lugar mais fixo lá, e onde a gente se sentisse mais confortável e mais seguro. A gente se sentia muito exposto ali no Petras. E aí, quando a gente vai morar, a rua da nossa casa chamava Simão Bolívar. E a rua adjacente chamava 7 de Abril. E a gente só foi descobrir do 7 de Abril depois que a gente tinha mudado para aquele apartamento. Então, a gente via alguns sinais, assim, das coisas que a gente estava indo. Muitos sinais. Que legal o 7 de Abril. O que era o 7 de Abril? Era a prisão do Lula, mas sim, mas lá para Curitiba, por que chama de 7 de Abril? Não sei se é porque é dia do jornalista, não sei. Era 7 de Abril, no Rio. Parece que, de alguma maneira, tinha que acontecer aquilo, né? Era isso, tudo que estava ocorrendo tinha um propósito, tinha um porquê. Uma coisa interessante. Até meio mística, mas faz sentido. Não é que faz sentido. É muito razoável supor que isso não seja apenas um acaso, né? A vida dele não é muito acaso, né? Cada um acredita numa coisa, mas eu achava que tinha muita coisa mística que acontecia ali. O hacker ir parar no celular do Moro, eram umas coisas que aconteciam assim que a gente só vê em filme, né? E a gente via acontecer aí e falava, meu Deus, nossa, não acredito. Aí depois de um tempo a gente já acreditava, a gente falava, não, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer, né? Bom, considerando tudo que houve lá, que idade você tem? Eu tenho 32 anos. 32. É bem jovem. Mas considerando, parece que pela experiência que você teve, viveu muito mais anos, né? 32, mas você viveu bem mais anos da experiência que você teve. Mas a pergunta que eu faço hoje, olhando para aquilo tudo, valeu a pena? O que te acrescentou? Olha, acho que tudo é válido, né? Ninguém queria passar por uma experiência como aquela. A gente viveu muito questionamento com relação a isso, quando as pessoas perguntavam, o que você está fazendo aí? Às vezes a gente também se perguntava, eu me perguntava, eu falava, meu Deus, isso aqui não vai acabar. Como eu te falei, fiquei 5 anos sem ver meus pais. E aí eu ficava pensando, não. A minha mãe sempre falou que eu tinha um senso de justiça muito forte, que eu sou filha caçula, sempre levo a culpa de tudo. Então eu acredito muito que as pessoas têm direito à justiça. E eu quero isso pra mim, então eu exijo isso pros outros. E eu sabia que ele era inocente. E eu sabia que ele, esquece o Lula ser humano, ele era um instrumento político, ele era a ferramenta, ele era o veículo para a nossa vitória, para a vitória do projeto. Não tinha outra pessoa que tinha condições de enfrentar o que a gente ia enfrentar ali, na minha cabeça, naquele momento. Depois a gente construiu uma candidatura viável, que foi boicotada por fake news e um monte de coisa. Mas eu acreditava nisso, então para mim ali era ele, e pessoalmente eu tenho um desprendimento muito grande, então eu me joguei ali, fui e falei, eu vou até o fim aqui. Então, para mim, valeu a pena. Hoje,
ele tá onde ele tá, o Brasil tá na situação que tá, eu tenho um filho, e às vezes a gente fica pensando, né, nossa, coloquei um filho, às vezes eu fico pensando, falo, meu, as coisas que estão acontecendo nos últimos dias no Brasil, a escalada que a gente tá vendo, uma pessoa ser morta numa festa de aniversário, e aí eu aqui no meu puerpério, fico assistindo o jornal o dia inteiro, porque eu sou jornalista e não consigo me desapegar dessas coisas, e aí eu fico vendo e falo, meu Deus, eu coloquei um filho. Se eu tivesse planejado, eu não teria colocado, para colocar no mundo o filho numa situação assim. Mas aí eu penso, tudo que eu fiz ali foi por um motivo. Se a gente está aqui onde a gente está hoje, eu ajudei nessa construção coletiva para criar um mundo melhor para o Martim. E eu quero criar um ser humano melhor do que esses que estão aí. Então, acho que valeu a pena. Sim, e a própria experiência de como as coisas mudam. Às vezes a gente vê uma coisa negativa hoje, mas vira e o que é negativo é positivo também. Quem constrói somos nós, né? E é uma coisa que já te ocorreu, que de alguma maneira você e o Marcola, teu marido, no fundo, as funções que você desempenhavam eram complementares, no sentido de que o Lula era o centro do trabalho de todos ali, como liderança. O Marcola, todos sabem, isso já é público, ele era a interlocução do Lula com o mundo político, com as pessoas, a interlocução pessoal. Mas quando o Marcola falava, estava falando pelo Lula, quando ele fazia contato com as pessoas. E você era, na verdade, a voz do Lula perante um público maior, através das redes sociais. Já te ocorreu isso, que tudo parece se encaixar? Sim. Eu, assim, é o que eu te falei, eu entrei em 13 de junho de 2017. Eu tive contato com o presidente antes de ser preso por um curto espaço de tempo. Eu conhecia ele porque a gente é do ABC, né? A minha vida toda eu morei em São Bernardo de pequena. Meu pai era o cara que levava os lanches para as reuniões do sindicato. Então, o Lula para mim não era uma coisa distante. Antes dele ser presidente não era algo distante. Ele não me conhecia, mas eu conhecia o Lula. Todo mundo em São Bernardo conhece o Lula. E quando o presidente é preso e acontece o que acontece com ele, muito do direcionamento eu absorvi dos meus companheiros, assim, então, do Marcola, do Stuckert, a gente ia definindo uma linha, era uma construção coletiva real ali. Então a gente tinha o Stuckert que estava com ele há 20 anos, o Marcola que estava com ele desde o começo ali da Lava Jato, que era o começo do furacão. Então muito eu ia absorvendo através deles, assim, e a gente foi criando essa complementariedade, assim, nos dois, de funções. Eu estava na comunicação, ele cuidava de agenda, e depois ele assume esse papel de interlocução do presidente. Então, muito das vezes das coisas que ele tinha de informação ali, que ele me passava, às vezes em tudo ele passava, porque nossos trabalhos eram bem separados, foram até hoje, assim, sempre muito bem separados. Mas por mais que eu não publicasse coisas, eu tinha noção do que o presidente estava pensando, eu conseguia ler a cabeça do presidente ali com a ajuda do Marcola, do Manuel, do Rocha. Então a gente ia lendo o estado de ânimo dele, o direcionamento dele para as coisas, e eu conseguia saber por onde eu ia lançar as coisas, né? Que o presidente ele joga as coisas assim, né? Você vai lendo a cabeça dele. E eu sabia os momentos por causa dessa afinidade. Então a gente éramos bons parceiros de trabalho, assim, e nunca interferiu na nossa relação pessoal, porque apesar da gente trabalhar junto, isso nunca afetou. A gente ficava 24 horas junto, a gente nunca brigou por causa de trabalho. Nunca. Pelo contrário, isso só unia mais a gente, né? O fato de eu entender o quanto esse trabalho exigia dele e ele entender o quanto esse trabalho exigia de mim, que a gente não poderia exigir isso de nenhum outro parceiro, né? Porque era uma vivência muito única ali e que eu estava vivendo junto com ele. Então a gente era um bom time nisso. Que legal. E qual a tua mensagem final? A minha mensagem final, curioso você me perguntar isso. Eu acho que você falou agora, né, que as coisas mudam de um dia para o outro. E
E eu aprendi muito com a prisão nisso, que uma hora a gente tá ganhando, outra hora a gente tá perdendo, o presidente sempre fala isso. E eu vi que as coisas mudam muito rápido, que é tudo muito efêmero assim mesmo. Então, e a rede social é isso, né? Um dia a discussão é tudo em torno, o mundo vai acabar em torno daquilo, e no outro dia ninguém nem lembra mais daquilo. Então a minha lição é a vigília. Manter um estado de vigília constante, sempre ficar atento, nunca achar que o jogo tá ganho ou que o jogo tá perdido. Sempre racionalizar tudo, sempre lidar com tudo com muita frieza e acreditar. O presidente sempre fala uma coisa que para mim teria sido slogan da campanha, a gente tinha que traduzir isso de alguma forma. Mas ele falava com a dona Lindu, quando não tinha comida, falava para ele, eles reclamavam, as crianças, a minha criança está reclamando, e ele falava para a dona Lindu, pedia comida, e a dona Lindu falava, hoje não tem, mas amanhã vai ter. Então, para mim, o que ficou de Curitiba é isso, assim, hoje não tem, mas amanhã vai ter. Então, eu sempre penso nisso. Se hoje eu não tenho, amanhã vai ter. Se hoje a gente está perdendo, amanhã a gente está ganhando. Hoje a gente está ganhando, amanhã a gente está perdendo. Mas tudo é efêmero, tudo passa. Maravilha. Obrigado. Obrigada a você. Cuidado.